Então, já estamos lá, então, ao vivo. Bom dia para os que estão aí no canal da Confrade no YouTube. Bom dia para o pessoal que está aqui na sala, nossos alunos da disciplina de Política e Gestão Ambiental. Vou fazer uma bem breve apresentação do colega Cláudio Vieira Castro. Ele é advogado de Montes Claros e durante muitos anos exerceu advocacia, na banca mesmo, e a partir de uma certa etapa ele começou a se interessar por direito ambiental, né, fez um curso de especialização em direito ambiental. Em 2015 veio para Alfenas, foi aluno do nosso programa de pós-graduação em ciências ambientais, né, então aí foi se enveredando cada vez mais pela área ambiental. Aí abandonou a advocacia e passou a trabalhar na área pública ambiental, primeiro como subsecretário de fiscalização, depois como diretor de unidade de conservação, ambos cargos ali na Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, e faz 8 meses que ele saiu e passou para a área de licenciamento dentro da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás. Então, ele tem uma passagem aí, é muito bom que a gente tenha ex-alunos e pessoas da área do direito que acabaram se interessando pelo direito ambiental, na área pela fiscalização, pelas unidades de conservação e pelo licenciamento, né? 3 dos grandes pilares aí, dos instrumentos que a gente tem à disposição dentro da área pública. Então, ele tem uma experiência riquíssima. O Cláudio não é fraco, não, né? Está sempre nas secretarias e atuando em prol do meio ambiente com o seu conhecimento de direito. Cláudio, então eu vou fechar aqui meu microfone, a câmera, você fica à vontade para fazer a sua conversa e depois a gente abre para uma roda de conversa para as perguntas com os alunos. Pode ser? Muito obrigado por ter aceito e ter disponibilizado o seu tempo aí na sua semaninha de descanso, Cláudio. Foi muito bom, né? Assim, ter essa oportunidade de estar nesse momento. Em Goiás, a gente faz lá um revezamento em relação ao Natal, Ano Novo, e eu fiquei com essa semana agora, com a semana do Natal, né? Mas dizem que eu estou de folga, mas continuo trabalhando de alguma maneira e é difícil, né? A gente sair da pauta. A estrutura ambiental em nível de Estado é uma estrutura sempre aquém daquilo que a gente precisaria, né, para cumprir tudo aquilo que se espera do Estado, né? A função do Estado em relação ao meio ambiente é uma função realmente assim muito muito rica e muito ampla ao mesmo tempo, né? Se nós fizermos uma leitura do artigo 225 da Constituição Federal, peguei aqui um trechinho, né? Assim, não estou citando de cabeça, lendo aqui o artigo 225, ele diz que nós temos direito a esse chamado meio ambiente ecologicamente equilibrado, e que esse é um bem de uso comum, né? E ele é essencial à qualidade de vida, né? E todos nós, o poder público e toda a coletividade, temos o dever de preservá-lo, não somente para as gerações presentes, mas para as gerações futuras, né? Artigo 225, caput da Constituição Federal. E o texto diz que, para que esse direito a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado seja efetivado, o poder público deve fazer ali uma série de ações, de medidas, de políticas públicas que estão ali inscritas, né, naqueles 7 incisos desse parágrafo 1º do artigo 225, relacionados à preservação dos processos ecológicos, preservação, restauração, a preservação da diversidade, né, desse patrimônio genético que o país possui, a questão dos espaços territoriais especialmente protegidos, né, as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente, as reservas legais, o licenciamento ambiental, o estudo prévio de impacto ambiental
para o licenciamento daquelas atividades que são consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, a educação ambiental, a proteção da fauna, da flora, enfim, esse conjunto aí de atividades, de políticas públicas que estão associadas a essa tarefa do Estado de assegurar a efetividade a esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É nesse contexto aí, tão amplo, né, tão dinâmico, tão cheio de suas particularidades, que está a atuação do Estado nesta questão ambiental. Como o Rogério aí me apresentou, eu comecei a minha atividade na iniciativa privada, né? Eu me formei em Direito, não considerei a possibilidade de trabalhar para alguém, não considerei a possibilidade de trabalhar em algum escritório, resolvi montar o meu escritório, e no início da minha atividade profissional eu fazia aquela advocacia que eu chamo de caiu na rede é peixe, né? Ou seja, tudo que aparecia, todas as áreas, entrava um cliente, bom, era aquilo que eu ia fazer, né? E aí eu fiz várias coisas, fiz direito do trabalho, fiz direito de família, fiz alguma coisa na área criminal também, até por curiosidade, né, de saber como é que seria atuar no direito aí nessa área criminal, até que gradativamente eu fui me voltando para o meio ambiente, comecei a trabalhar para uma empresa que tinha essa questão ambiental como uma premissa da sua atividade, era uma empresa que fazia remediação de resíduos, né, de aterros sanitários, e eu comecei a me voltar aí para esse lado ambiental, e cada vez mais eu fui atuando nesse aspecto, mas sempre na iniciativa privada, né? Uma série de aspectos pessoais, familiares, algumas crises, e algumas experiências pessoais de vida me levaram a passar um tempo sabático, assim, foi o tempo em que eu saí de Belo Horizonte, onde eu tinha minha atividade, tinha um escritório em Belo Horizonte, em São Paulo também, e eu deixei essa atividade em Belo Horizonte, em São Paulo, e me mudei para o sul de Minas, estrategicamente pensado, Alfenas, no ano de 2012, onde eu permaneci até o final do ano de 2017. Nesse período, a Unifal me deu esse mestrado, né? E eu tenho muito orgulho, muita honra de dizer isso, né? Assim, que esse mestrado eu fiz na escola pública, e eu sempre que sou chamado para tratar junto à Unifal, para participar de alguma coisa relacionada à Unifal, eu faço isso com muito carinho, né? Porque sinto assim que a Unifal me deu muito, né? O professor Rogério, que está aqui, me deu aula, e eu aprendi muito, professor, com as suas aulas, né? Com os seus ensinamentos, e eu trago isso comigo, né? Então, eu espero, de alguma maneira, poder devolver, né? Poder entregar de volta à sociedade aquilo que essa coletividade me proporcionou através de um ensino público, né? Gratuito e de excelente qualidade que eu tive aí na Unifal. Permaneci em Alfenas até o final de 2017. Quando então eu resolvo retomar a atividade profissional, só que agora não na iniciativa privada, mas exercendo algumas funções públicas. Eu recebi um convite no final de 2017 e resolvi aceitar esse convite. E no início do ano de 2018, eu retorno para Belo Horizonte, na verdade não morando em Belo Horizonte, mas morando em Lagoa Santa, que é uma cidade próxima de Belo Horizonte, para assumir a subsecretaria de fiscalização ambiental no estado de Minas Gerais. Assim, para mim era um compromisso de um ano, né? Eu me lembro que o secretário à época, o Germano,
ele chegou para mim e falou assim: Cláudio, olha, eu posso te mandar embora a qualquer momento, mas você só pode sair no final do ano de 2018. Era um ano de transição política, né, os governos passam por esse tempo de transição política, é sempre um tempo muito difícil, muito complicado, né, no ambiente interno da administração pública, quando você tem essas transições de governo. E eu estava, então, assumi esse compromisso de permanecer como subsecretário de Fiscalização Ambiental durante o ano de 2018. Depois, em 2019, eu retomaria as minhas atividades. Esse era o plano inicial, né? Mas agora tem 4 anos que eu estou aí passando pelo poder público e tendo esta experiência, né, de vivenciar essas 3 ferramentas, esses 3 instrumentos de política pública, que são o licenciamento ambiental, os espaços territoriais especialmente protegidos e o licenciamento ambiental agora, né? Então, estive como subsecretário nesse ano de 2018, 2019, 2020 e 2021, até o mês de abril, agora, desse ano, estive como diretor das unidades de conservação do estado de Minas Gerais. Minas Gerais tem 93 unidades de conservação, são 42 parques estaduais, um desafio gigantesco, né? E em abril eu aceitei esse convite para um outro desafio, para uma outra pauta ambiental, que é a pauta do licenciamento ambiental, onde eu estou nesse momento. Se eu olho em perspectiva, eu percebo assim o quão rica tem sido essa experiência para mim, o quanto eu tenho aprendido e o quanto que esse conjunto dessas políticas públicas realmente trazem para esse papel, né, que o Estado representa nesta questão ambiental, como que isso traz assim uma perspectiva, cada um, né, a seu modo, cada um à sua maneira, né? A fiscalização ambiental, que é esse primeiro lugar, né, onde eu estive, eu encontrei uma fiscalização ambiental assim tentando se ressignificar na visão comum, no senso comum. A fiscalização é sempre tida como algo ostensivo, né? A fiscalização é sempre marcada pelo elemento surpresa, pelo flagrante, por aquilo que, de certa maneira, dói no bolso, né? É o comando e controle na sua essência, né? Vocês devem ter estudado isso aí dentro dessa disciplina de política e gestão, né? O Estado que estabelece um comando e, ao mesmo tempo, controla, né, mediante a aplicação de sanções e de penalidades, o cumprimento ou não desses comandos, né, que são emanados do Estado. Em 2018, assim, era difícil dizer que realmente o Estado de Minas Gerais, na sua área de fiscalização ambiental, não tinha se tornado uma fábrica de multas realmente, porque existia um passivo gigantesco de autos de infração lavrados. Minas Gerais tinha, naquela época, 130 mil autos de infração, né, aplicados pelos fiscais do Estado, juntamente com a Polícia Ambiental, que em Minas Gerais exerce um papel, né? Tinha ali uns 200 fiscais ambientais da estrutura administrativa, né, do Estado e 1.000 policiais ambientais que também lavravam autos de infração. Então, era aí 1.200 pessoas lavrando autos de infração, e esses autos se acumulando dentro da estrutura do Estado e formando um passivo gigantesco de multas aplicadas com recursos administrativos, sem que esses recursos fossem julgados, né? E efetividade muito baixa, né? Porque uma multa aplicada, uma penalidade aplicada, que não se torna efetiva, né? Ela não somente desmerece a atuação estatal, né? Enfraquece a atuação estatal,
como gera aquela sensação de impunidade, né? De que você pode praticar o ato infracional e que, se por acaso você vier a ser alcançado pela fiscalização ambiental, você acaba tendo esta possibilidade de, mediante um recurso, nunca vir a ser, nunca vir a aplicar a cumprir essa penalidade aplicada, né? Então, isso baixava muito a efetividade da fiscalização, porque, no fim das contas, a fiscalização, embora ela tenha como instrumento essa questão da aplicação da multa, da aplicação da penalidade, ela não pode ser entendida como simples aplicadora da penalidade. A fiscalização ambiental ela tem um propósito. Ela objetiva trazer o empreendedor, a pessoa interessada, a atividade exercida, que tenha um aspecto ambiental na sua execução, para a regularidade, né? Então, se você tem uma infração ambiental que é cometida em um lugar, se eu vou a Alfenas e começo a perceber que todas as vezes que eu vou a Alfenas, eu começo a multar alguém, porque esse alguém está descumprindo alguma legislação ambiental, eu descubro que em Alfenas estou exemplificando, tem muita irregularidade em relação a recurso hídrico, muita utilização de recurso hídrico sem outorga. Aí eu vou a Alfenas e lavro uma multa por exploração, por uso da água sem outorga. E volto a Alfenas, lavro outra multa pelo mesmo motivo, e 2, e 3, e 5, e 10 vezes. Toda vez que eu vou a Alfenas para fazer uma fiscalização, eu volto de Alfenas com uma multa relacionada a esta política. Então, a fiscalização já fez o papel dela. A fiscalização já tirou um retrato e já disse para o Estado, toda vez que se vai a Alfenas, eu volto de lá, né, com um cesto cheio de peixe. Eu volto de lá cheio de autos de infração relacionado à outorga. Então, uma vez que a fiscalização fez esse papel e identificou essa necessidade específica numa determinada pauta, em um determinado território, cabe agora ao Estado exercer uma outra política pública visando essa regularização. Senão vira fábrica de multa, né? Vai lá, autua, vai lá, autua. E foi uma luta, assim, dentro da fiscalização, porque a gente tinha um passivo muito grande, né? Precisava julgar esse passivo. No ano de 2018, nós conseguimos reduzir de 130 mil processos para 65 mil processos aproximadamente. Então, a gente reduziu quase que a metade esse passivo ambiental, criamos metodologias específicas para que os processos pudessem ser julgados com uma maior celeridade, mas não visando o aspecto financeiro daqueles autos de infração. Eu proibia aos servidores da pasta que davam entrevistas e falavam em jornais, em televisões, de centrar a manifestação da fiscalização em valor da multa, né? Porque a manchete que saía no jornal é fiscalização autua empresa tal em tantos milhões de reais. Fiscalização aplica multa de tanto, né? Gente, nós não somos aplicadores de multas, né? A fiscalização ambiental é um instrumento que visa a regularização ambiental. E se ela retira ali uma fotografia, se ela é uma máquina fotográfica real, que tira uma foto daquilo que realmente está acontecendo, da não atuação do Estado em uma determinada área, da infração ambiental cometida de maneira sistemática, dessa certeza da impunidade que levava muitas pessoas à prática reiterada de infrações ambientais, uma vez que esse retrato cruel era tirado, era necessário que a fiscalização se tornasse um instrumento de regularização, que ela incentivasse a vinda dessa pessoa interessada, dessa pessoa que estava exercendo ali a sua atividade de uma maneira irregular, trazer essa pessoa para dentro do órgão ambiental
e fazer com que ela pudesse, então, olhar novamente para a sua atividade e perceber, né, que esse meio ambiente ecologicamente equilibrado é também um papel não só do Estado, mas de cada um de nós, e aí eu preciso de melhorar a maneira como eu atuo em relação a esse meio ambiente. Claro que o infrator, ele sempre existirá, né? E o infrator contumaz, ele sempre vai existir, mas existem aqueles que, de uma certa maneira, aprendem, né, com o passar do tempo, que é melhor para todos nós que a gente busque uma certa regularidade ambiental, um certo padrão ambiental na execução das nossas atividades, para o bem dessa sociedade que eu vivo, né, e das gerações futuras também. Então, a fiscalização trouxe para mim estas experiências, né? Trouxe para mim esta visão, né, de significado daquilo que a gente tem que buscar realmente como um propósito, né? Qual é o propósito? Porque quando a gente, às vezes, se aproxima demais das coisas, a gente perde a visão do propósito, né? A gente se envolve demais. Isso serve também para cada um de nós aí, você, eu, aí na sua atividade, no seu dia a dia, naquilo que você está fazendo e tudo. Quando você olha, né, e percebe o ambiente onde você está, às vezes você percebe que você está muito próximo daquilo que você está fazendo, do seu dia a dia, da sua rotina. A sua rotina está te consumindo, tá te usando demais, e aí você se perde nesse meio e fica no dia a dia, simplesmente, nessa coisa de levantar todos os dias e fazer todos os dias a mesma coisa, e você não para e não olha e diz assim: puxa vida, qual é o significado, afinal de contas, de tudo isso que eu estou fazendo, né? Qual é o meu propósito, né? Por que eu estou aqui? Que papel é esse que eu estou fazendo? Então, a fiscalização me trouxe um pouco disso, dessa reflexão a respeito da necessidade que a gente tem, principalmente quando a gente está muito dentro, muito envolvido em tudo que a gente está fazendo, a gente dar um passo atrás, às vezes olhar um pouquinho e perceber, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel nessa história? Para onde eu estou indo, né? Qual é esse meu propósito? Qual é essa direção, né? Me lembro do Amir Klink. O Amir Klink é aquele navegador, né, que há uns 30 anos atrás ele atravessou o Oceano Atlântico com um barco a remo, né? E o Amir Klink, ele dá palestras maravilhosas, assim, toda vez que você tiver a oportunidade de assistir alguma coisa ou ler alguma coisa do Amir Klink, faça isso, é bem interessante o que ele fala, né? E ele dizia assim que o grande desafio que ele tinha atravessando o oceano, né, era primeiro saber onde ele estava, né? Imagina que ele está atravessando o oceano há 30 anos atrás, né? Ele não tinha celular, não tinha GPS, era uma coisa mesmo de cartas náuticas e tudo, a navegação era mais difícil. Aí ele está num barco a remo no meio do oceano e a questão era onde eu estou, né? Que lugar é esse onde eu estou? Esse era o grande desafio. Onde eu estou? Né? E o segundo desafio que ele tinha era para onde eu estou indo? Né? Eu estou nesse ponto A aqui, e aonde é esse ponto B para onde eu estou indo? Então, o desafio dele de cada dia é que ele amanhecia o dia, ele acordava e ele iniciava a atividade dele, ele estava no ponto A, e ele precisava de sair para esse ponto B, né? Que era esse lugar onde ele pretendia ir. E ele enfrentava o desafio de cada dia de ir até esse ponto B. E ele falava que, às vezes, as tempestades, né, jogavam contra, às vezes os ventos puxavam a embarcação para uma outra direção, para um outro lugar. Às vezes ele meio que se perdia mesmo nesse contexto de tentar chegar e às vezes não conseguia
cumprir a meta de cada dia, não conseguia chegar lá, mas uma questão que chamou a atenção, né, nessa palestra que eu vi dele, ele dizendo assim que os dias mais difíceis não eram os dias das tempestades. Os dias mais difíceis eram os dias das calmarias. E ele falava assim, muito cuidado quando tudo está calminho, quando os ventos estão calmos, quando o mar está calmo, porque a gente se distrai quando as coisas estão calmas demais. E às vezes está até aproximando uma tempestade, mas está tudo tranquilo, e você nem vê as tempestades chegando, né? Então, um pouco do que foi para mim essa experiência na fiscalização. Uma visão de propósitos, de onde estamos, para onde a gente está indo, que papel a fiscalização ambiental representou, representa, o que ela está fazendo, em que medida a fiscalização ambiental tem servido a essa finalidade do Estado de assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bom, final de 2018, chego para o secretário e falo com ele, secretário, está aqui a prestação de contas do que o senhor tinha me pedido, eu fiz algumas coisas, outras coisas eu não fiz, não deu, algumas entregas conseguimos fazer, tivemos uma redução de passivos, contribuímos para esse entendimento do significado da fiscalização, implantamos a fiscalização preventiva no Estado, tiramos em alguns momentos essa coisa do flagrante ambiental da fiscalização, avisamos, né? Ligava para o empreendedor e falava assim, a fiscalização está indo aí, dia tal e hora tal. E tivemos a coragem de fazer isso, né? É claro que a gente ia antes, uns 3, 4 dias antes, fotografava tudo, sabia como tudo estava, né? Aí ligava para o empreendedor, falava, estamos indo aí, tal dia, tal hora. Quando a gente chegava, estava tudo ótimo, não tinha problema nenhum mais, estava tudo bonitinho, tudo resolvido. E aí você chegava para o empreendedor e falava assim, olha, parabéns, tá vendo essa foto aqui? Ó? Eu tirei essa foto aqui há 5 dias atrás. O que a fiscalização quer de você? Não que você seja como está aqui na foto, a gente quer que você seja como você fez agora. Viu como é fácil, né? Em 5 dias você ajustou tudo. Parabéns, mantenha assim, é isso que a gente espera mesmo. Foram ótimas as experiências. Chega no final, então, de 2018, eu vou entregar o cargo, né? Mas aconteceu um fato inusitado, né, na política ambiental de Minas Gerais, na política de Minas Gerais. Muitas pessoas talvez não tenham percebido, né? Mas o governador de Minas em 2018 era o Pimentel. Pimentel perde a eleição ainda no primeiro turno, né? Nem disputa o segundo turno da eleição. E em 2019 entra um novo governador, Romeu Zema, o atual governador do estado de Minas Gerais, Zema, de Araxá, e com uma política totalmente distinta e com um discurso totalmente distinto do seu antecessor, né? Zema tem a maneira dele de governar, o estilo dele de governar, do partido político que ele representa e tudo. E, claro, como acontece todos os anos, o Zema faz uma reforma administrativa. No último dia do ano de 2018, todo o primeiro escalão da área ambiental do Estado, os dirigentes, como a gente chamava, né, esse grupo aí de 9 pessoas, que assumia esses cargos, né, chaves dentro da política governamental, né, ambiental. Todos somos exonerados, todos os secretários são exonerados, mas de 1º de janeiro, Zema nomeia o mesmo secretário de Meio Ambiente do governo anterior. Ele passa de um governo para o outro e todo o primeiro escalão da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais é mantido também
no governo. Houve um reconhecimento da sociedade, de todos os setores ligados à questão ambiental, de que aquela equipe que estava lá não era uma equipe política, no sentido partidário. Nenhum de nós tinha filiação partidária, mas todos nós éramos técnicos da área ambiental e que a gente estava fazendo um serviço que o Zema queria que continuasse. E assim nós todos continuamos. Desde o secretário, passando pelos subsecretários, né, os presidentes das autarquias, né, que existem em Minas Gerais, a Fundação Estadual de Meio Ambiente, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o Instituto Estadual de Florestas. E aí só tivemos algumas mexidas entre nós ali, né? Então eu estava nesta pauta da fiscalização ambiental e me foi dada uma outra pauta, que é a pauta das unidades de conservação. Eu passei a ser o diretor das unidades de conservação do estado de Minas Gerais. 93 unidades de conservação no estado de Minas Gerais. 4% do território do estado de Minas Gerais. 3% desse território de unidades de conservação de uso sustentável, 1% de unidades de conservação de proteção integral, né? Parques, monumentos naturais, reservas biológicas, que são as unidades de proteção integral. E aí descubro uma outra política, uma política encantadora, onde eu permaneci durante esses 2 anos e 4 meses. As unidades de conservação, quando bem entendidas, não como redomas de vidro, né, espaços territoriais que você cerca ali de proteção e fecha, e nada entra e nada sai, não é nada disso. As unidades de conservação são uma política pública que se estabelece dentro de um território e recebe toda a influência desse território e entrega para esse território também uma série de outras coisas. Logo no comecinho, aqui eu estava conversando com o professor Rogério, falando com ele que eu estou aqui em Montes Claros, né? Eu estou aqui em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Montes Claros tem um parque aqui a 5, 6 quilômetros de distância da área urbana, Parque Estadual da Lapa Grande, é um território de 15 mil hectares aproximadamente, bem protegido, que guarda dentro desse território um manancial de abastecimento da cidade de Montes Claros. Montes Claros é uma cidade de 450 mil habitantes, 35% da água disponível em Montes Claros vem de dentro do Parque Estadual da Lapa Grande. O Parque da Lapa Grande hoje responde por 35% do abastecimento de água de uma cidade de 450 mil habitantes. Olha o que o parque entrega, a viabilidade dessa vida urbana que a gente estabelece, né, nesse contexto das cidades. Afora essa alternativa do parque, existe uma captação de água num rio distante aqui a uns 50 quilômetros aproximadamente, e a alternativa que Montes Claros está tendo é de buscar água lá no Rio São Francisco, que está aí a 120 quilômetros aproximadamente da cidade, vai trazer água do Rio São Francisco, para que ela possa ser tratada aqui e viabilizar essa permanência nesse espaço urbano, né? Enquanto o norte de Minas é reconhecido pela seca, enquanto o norte de Minas é reconhecido pela escassez hídrica, uma unidade de conservação ao lado dessa cidade, quase que vizinha da área urbana dessa cidade, promove a disponibilidade hídrica, né, para 35% da população. Então, olha o alcance que isso tem, né? Porque eu tive a oportunidade também de conhecer outros lugares onde não se pensou a respeito desse aspecto, a disponibilidade hídrica é uma grande pauta,
e onde, por exemplo, a atividade preponderante era a atividade de exploração mineral, e esses espaços viveram essa riqueza que a exploração do minério traz, e ela traz uma riqueza imediata, embora às vezes concentradora, né, do poder econômico, mas o tempo vai passando, essa atividade ela não se renova, o recurso é não renovável, e ele vai sendo explorado, vai sendo retirado, e fica no lugar os espaços que precisam de sofrer recuperação de área degradada. Cidades que estão perdendo a viabilidade do desenvolvimento porque não pensaram, né, nos recursos hídricos, né? Não pensaram que a gente planta água, né? A gente planta água quando a gente planta árvores, né? E a preservação do solo e da vegetação é fundamental, né, para que a gente tenha a disponibilidade hídrica. Então, meu Deus, que riqueza impressionante que é essa história dos espaços territoriais especialmente protegidos. As APPs entram nisso, né? As reservas legais entram nisso, apesar de todas as dificuldades de se implementar essa política da reserva legal, da área de preservação permanente, mas as unidades de conservação, né, que surgem como um espaço que, no meu ponto de vista, dentro das políticas públicas, é aquela que mais conecta o presente que a gente está vivendo com essa futura geração. Eu falo assim, né, que eu conheço o Rio São Francisco de infância. Então, quando eu vejo hoje o Rio São Francisco sofrendo um processo de degradação, aquilo dói em mim. Por quê? Porque eu tenho uma lembrança emotiva, eu tenho sentimento associado a isso. Eu lembro da minha infância, eu saindo com meu pai, com a minha família, e fazendo piquenique, nadando no rio, e prainhas do rio, e pescando no rio. Tem uma conexão da minha história, daquilo que eu sou, com o Rio São Francisco. Então, se hoje a minha atuação profissional me leva a essa questão ambiental, muito é por causa daquilo que eu recebi na minha infância, da oportunidade que eu tive de ter contato com esse meio ambiente, né? com esse rio, com essas praias do Rio São Francisco. E é uma realidade que os nossos filhos, os nossos netos, eles estão crescendo dentro de um ambiente tecnológico, né, de metaverso, né, de um espaço virtual que surge como uma grande realidade, né, que nos absorve a todos. E isso é um processo irreversível, né? Quem ainda não viu vai ver, né? Então, a unidade de conservação é um resgate da possibilidade de que as futuras gerações possam ter uma experiência com a questão ambiental, né? Essa criança que, através da atividade escolar, visita um parque e tem ali a oportunidade de perceber, né, que o ar que ela respira depende daquele espaço, de que a água que ela consome não sai da torneira, não sai da copasa, sai de um lugar que está protegido e que consegue manter um ciclo, né, ecológico que permite a utilização daquele bem. Quando ela começa a se conectar desta forma, e fazendo isso com emoção, com alegria, que traz para ela sentimentos, memórias, recordações, esse jovem, essa criança, esse estudante, né, tem alguma chance de que no futuro ele possa se conectar profissionalmente com a defesa desses espaços territoriais, porque ele vivenciou ali uma experiência que ele leva para a vida, que ele vai carregar, né, para a vida. Então, a unidade de conservação cumprindo o seu papel não somente para esta geração, mas ela cumprindo também esse papel para as gerações futuras, né? Dando a gente não a possibilidade de
de fotografias estáticas, paradas no tempo, mortas, e que registram um tempo específico, e daqui a 50 anos você chegar a olhar e falar, tá tudo igual. Não, não é. A natureza não é estática, ela é dinâmica, ela tem os seus fluxos. Mas é aquela questão da opção, né, da futura geração ter a opção de escolha. Eu não sei o que as futuras gerações vão querer, eu não sei disso, mas hoje, no presente, aquilo que eu imagino que será essa opção, eu trabalho dentro dessa perspectiva, né? E a unidade de conservação traz todo esse encantamento, né? E essa possibilidade nas suas múltiplas facetas, nos seus diversos tipos de unidade de conservação, cada uma cumprindo o seu papel, o papel da conservação ambiental, o papel de ser um espaço da visitação, do espaço da convivência, do convívio, da experiência sensorial com a natureza, e o espaço da pesquisa científica também, né, que descobre métodos, técnicas, porque a pesquisa científica encontra na unidade de conservação um espaço que precisa de ser incentivado, né? As unidades precisam de ter estruturas para os pesquisadores, precisa fazer pactos com a universidade para que a universidade possa estar ali dentro também da unidade de conservação, produzindo saber, trazendo conhecimento e propiciando esta conservação e a permanência desses espaços, né? Então, eu olhava para a unidade de conservação e o que a unidade me trouxe é justamente isso, que existe uma circunstância que é essa efemeridade, né? Essa coisa de ser passageiro, de ser algo muito rápido, a vida passa muito rápido. Vocês que são jovens talvez não consigam perceber isso, mas depois de um certo tempo você percebe claramente que a vida é muito rápida, muito rápida. E como diz um grande filósofo, Lulu Santos, tudo passa, tudo sempre passará, né? A vida vem em ondas, como um mar, no indo e vindo infinito, e nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, né? Mas a unidade de conservação provavelmente é uma estrutura que, se nós cuidarmos bem, ela permanecerá. Ela permanecerá. Eu não estarei aqui mais, mas o Parque Estadual da Lapa Grande, que está aqui do lado, muito provavelmente permanecerá após a minha insignificante existência, a minha rápida existência nesse mundo, né? Que perspectiva é essa, né? Interessante de olhar para esse futuro e ter essa visão do futuro, né? Às vezes a gente meio que se ilude, assim, achando que a gente acende uma lanternona daqui e ilumina o futuro lá na frente. Ah, eu vou enxergar o que está lá. Não, é o que está aqui, de alguma forma. E que você inverte a perspectiva, ao invés de você iluminar daqui para lá, é lá que existe uma luz de um mundo melhor, de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que eu trago esta realidade para o presente. Então, é esse futuro que ilumina o meu presente, né, e que condiciona a maneira como eu decido aqui, como eu estabeleço as políticas públicas aqui, como eu desenvolvo o meu trabalho e de que maneira eu me relaciono com essa natureza, né? A unidade de conservação me fez olhar para o futuro, me fez ter essa percepção, né, de que as coisas podem sim ser melhores, de que há um futuro possível para essa humanidade, desde que ela perceba, né, as interconexões, as relações existentes entre tudo e entre todos, e desse papel que a gente tem de sermos jardineiros nesse Éden, nesse jardim do Éden, que nos foi dado para que nós pudéssemos cuidar deles. Bom, quando tudo está bem, quando tudo está no lugar, quando tudo está maravilhoso,
nada como um dia após o outro para a gente complicar um pouquinho mais a situação, né? Achei que estava na hora de buscar outras experiências, outras circunstâncias, e o licenciamento ambiental sempre me chamou a atenção. Eu sempre tive essa, uma certa atração pelo licenciamento, mas passava por ele, permeava ali o licenciamento, mas nunca peguei esse boi pelo chifre, né? E no meio, por volta aí de abril, março, abril desse ano, recebi esse convite da secretária de Meio Ambiente do Estado de Goiás, uma mulher forte, determinada, visionária, chamada Andrea Vulcanes. Ela tem vulcão no nome. É uma pessoa maravilhosa, assim, que me ofereceu essa oportunidade de vivenciar essa pauta do licenciamento ambiental. Então, eu fiz mala, cuia, e me mudei de Lagoa Santa, onde eu estava vivendo, para Goiânia. Estou em Goiânia desde o mês de maio. Cheguei em Goiânia no início do mês de maio e assumi a superintendência de licenciamento ambiental. A Secretaria de Meio Ambiente lá se estrutura em superintendências, e o licenciamento ambiental tem associado a si não somente ao licenciamento das atividades efetivo ou potencialmente poluidoras, mas também a pauta da fauna e a pauta da flora, né, que também estão associados aí. Nós temos uma gerência de fauna e uma gerência de flora, também conectada aí nessa pauta do licenciamento ambiental. O licenciamento é uma ferramenta que está aí, né? É a ferramenta que nós temos disponíveis, né? O artigo lá 225 da Constituição Federal diz que as atividades que são efetivo ou potencialmente poluidoras, elas se sujeitam a um estudo prévio de impacto ambiental, né? Que é esse instrumento, o EIA, que é esse instrumento do licenciamento ambiental. A Lei 6938 traz de maneira expressa, né, que o licenciamento dessas atividades efetivo ou potencialmente poluidoras é um dos instrumentos da política nacional de meio ambiente. Muito se espera do licenciamento ambiental. Às vezes eu acho assim que espera demais, né? Eu participei de alguns momentos, por exemplo, de licenciamentos nesse ano de 2021, de usinas hidrelétricas, onde tivemos audiências públicas, e às vezes a gente via ali as pessoas esperando muito do licenciamento, esperando que o licenciamento viesse corrigir uma série de problemas estruturais de uma determinada região, viesse de alguma maneira suprir, né, a carências específicas relacionadas ao saneamento, relacionadas à política urbana. Quisera eu, assim, né, de que o licenciamento fosse realmente tudo isso, né? O licenciamento tem trazido para mim uma experiência da vida como ela é, né? Daquilo que é a prática realmente. A gente vai para um boteco, tomar uma cervejinha, vamos bater um papo com os amigos, chega no final de semana e aí a gente vai falar de meio ambiente, vai falar da aula, vai falar da teoria. Na prática, no dia a dia, eu recebo um processo administrativo, né? Um estudo ambiental relacionado a uma atividade econômica que, pelas suas características, ela tem essa característica de ser efetiva ou potencialmente poluidora, e um estudo ambiental é feito, e o desafio ali é justamente você encontrar esse mecanismo, né, que identifica os impactos ambientais associados àquela atividade e busca a mitigação desses impactos, busca a compensação desses impactos não mitigáveis, busca o monitoramento sistemático daquela atividade com o passar do tempo. Assim como outras pautas, o licenciamento também tem passivos.
um passivo histórico, para não falar de processo arquivado em caixa, né? Porque isso tem também em todo lugar, aqui em Minas Gerais tem, lá em Goiás tem também. O passivo é uma realidade, né, do licenciamento, e de outras pautas ambientais, mas eu digo assim, daquele vazio, né? Inclusive normativo. Nós estamos aí discutindo no Congresso Nacional uma lei de licenciamento ambiental, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, está no Senado Federal agora, né? E tem 17 anos que esse projeto está no Congresso Nacional se discutindo o que eles chamam de nova lei do licenciamento, mas na verdade é a primeira lei do licenciamento, não é uma nova, não existe uma lei anterior. O licenciamento foi feito a partir do princípio, em 1982, na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, você tem a CONAMA 01/86, que é de 1986, 01 traz lá o rol das atividades que são efetiva ou potencialmente poluidoras. Você tem a resolução CONAMA 237, 1996, 97, por aí. Você tem a Lei Complementar 140, que aí, ok, é uma primeira lei que tentou resolver a questão dos conflitos aí de quem licencia o quê, né? É o Estado que licencia, a União tem uma pauta, o município pode ter a sua pauta dos impactos locais também. Então, assim, mas lei mesmo de licenciamento ambiental, uma legislação sobre licenciamento ambiental, essa é a primeira. Então, não existe uma nova lei do licenciamento, existe a primeira lei do licenciamento, né? Licenciamento que está lá na política desde 1981, nós chegamos em 2021, né, discutindo no Congresso Nacional uma legislação sobre o licenciamento ambiental no Brasil, né? Tá havendo uma grande discussão, às vezes as discussões ambientais, elas meio que são divididas em territórios, né? Assim, ruralistas de um lado, estou lembrando aqui do Código Florestal, ruralistas de um lado, ambientalistas do outro, como se estivessem em polos opostos disputando e tal. Organizações não governamentais de um lado, empreendimentos econômicos do outro, e aí a imprensa diz que é uma guerra entre um lado e o outro lado, né? Os bonzinhos e os mauzinhos, os conservadores e os destruidores, os xiitas A contra os xiitas B. Uma simplificação, né, de tudo o que acontece, porque no dia a dia, na prática, o meu analista ambiental ele recebe um processo administrativo. Está ali uma mineradora para ser licenciada. Ora, a mineração é uma atividade considerada efetivamente poluidora. Não tem como. Ela está dentro desse contexto. Então, o desafio ali é, sabendo que não há ainda uma alternativa que substitua a mineração, né, sem que a gente seja hipócrita, né, de perceber que eu estou cercado de mineração aqui por todos os lados. Estamos falando numa rede que exige mineração, nos nossos computadores que exigem mineração, sentados nas nossas cadeiras, nas nossas casas que têm estruturas de minério sustentando. Então, assim, não vamos viver, vamos viver sem a mineração? Não somos capazes disso ainda. Não temos o conhecimento tecnológico suficiente para abrir mão desta estrutura, dessa atividade, que é uma atividade de infraestrutura, né, estruturante de toda a sociedade que a gente vive. Então, a questão é, como fazer isso? De que maneira eu posso me debruçar sobre aquele empreendimento e tirar dali algo que eu possa mitigar os impactos possíveis, eu possa amenizar os impactos, né, que não são possíveis através de instrumentos de compensação, que eu possa estabelecer o monitoramento daquela atividade, sistemático daquela atividade,
sem que trazendo ali algum tipo de viabilidade ou não para aquele empreendimento. Goiás tem sido uma experiência boa, porque lá em Goiás nós estamos desenvolvendo um sistema, ele já está parcialmente implantado, que a gente chama de sistema IP, que tem mudado alguns paradigmas do licenciamento ambiental. Participar do desenvolvimento desse sistema foi principalmente aquilo que me levou para o estado de Goiás. Esse sistema, ele, de certa maneira, ele resgata o papel que o EIA tem de ser catalisador, né, do conhecimento técnico e científico do órgão ambiental sobre uma determinada atividade, sobre um determinado território. O EIA ele foi criado para ser um instrumento assim, né? Mas durante muitos anos o EIA virou papel arquivados, né? no papel arquivado nas repartições públicas. Um monte de PDF, né? Digitalizado e de difícil acesso. Então, se você hoje quiser pesquisar o conhecimento que existe nos estudos de impacto ambiental, você vai ter que abrir várias caixas, né? Desenvolver uma metodologia, abrir caixas e sair selecionando, né, uma determinada temática para você entender todo o conhecimento que foi produzido nos estudos de impacto ambiental que foram realizados ao longo desses anos, aí, desde 1981, 1982. Né? O sistema ambiental de Goiás agora, ele permite não somente que eu tenha uma base de dados estruturada, mas que eu utilize esse conhecimento também a serviço da questão ambiental. Está sendo o meu desafio desse momento. Né? Nesse meu período de férias aqui, as reflexões que eu tenho feito são as seguintes. Recebendo mensagens aqui agora, assim, superintendente, será que conseguimos a nossa licença ainda em 2021? Superintendente, eu posso, posso saber se a minha licença sai? Essas são as atividades aqui da minha rotina, eu conversando com vocês e as mensagens chegando aqui, me fazendo perguntas sobre os processos, né? A minha reflexão nesse momento é que o sucesso talvez não está naquilo que a gente consegue arrecadar, né? Não está naquilo que a gente consegue receber. Mas sucesso talvez esteja associado a essa coisa de você servir, de você doar o melhor de si. Ah, Cláudio, não é suficiente. Ah, Cláudio, você tem muitas deficiências, tem muita coisa ainda para aprender e para de bobagem, né? Mas veja, servir, devolver de alguma forma, ganhar dinheiro com o que você não sabe e aquilo que você já sabe, entregar, né? Talvez tenha muito sentido e talvez esteja realmente associado a sucesso, não na visão que se tem de uma sociedade meritocrática, de uma sociedade que remunera pelo êxito. Aí nos meus 55, vou fazer 56 anos de idade, eu digo a vocês assim que tem valido a pena, tem sido muito bom. E sou muito grato pelas oportunidades que eu tenho tido. Num ambiente privado, onde eu passei uma parte da minha vida profissional, nessa experiência que eu tenho tido no serviço público, naquilo que a universidade me deu e me ensinou. Imaginem um advogado estudando conservação do germoplasma. É? Coisa boa, né? Mas tem valido a pena, né? E assim eu espero
que vale a pena. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer, uma história que eu ouvi de um missionário que fazia trabalhos missionários na Amazônia, onde eu estive também com um grupo de pessoas. Passava uma senhora, ele estava fazendo uma palestra, e passava uma senhora na porta do lugar onde ele estava fazendo, com uma lata na cabeça, né, de água. Ela ia na bica, buscava água, voltava, depois ela passava de novo, voltava, e assim ela passou várias vezes na porta desse lugar onde a palestra estava acontecendo. E quando terminou a palestra, esse palestrante viu que a senhorinha estava sentada assim na porta de uma casa, e ele foi até lá e foi conversar com ela e perguntar para ela assim, o que a senhora, assim, eu estava ali falando, a senhora passava com a lata vazia, voltava com a lata cheia, passava com a lata vazia, voltava com a lata cheia, que tanto de água é essa que a senhora está precisando? E ela falou assim, não, meu filho, é porque aqui minha vizinha aqui teve menina agora, então ela não pôde ir lá buscar água, eu fui lá buscar água para ela. Minha outra vizinha ali é uma senhora idosa, ela também não está conseguindo mais, não aguenta mais a lata na cabeça. E eu fui lá e fui buscar água para ela. Então eu peguei esse tanto de água, mas não era para mim não, eu peguei a minha, mas peguei também para o meu vizinho, para fulano, para Beltrano, para Ciclano. É por isso que você me viu passar esse tanto de vezes. E aquela senhorinha mais idosa, assim, uma velhinha, disse que num determinado momento ela segurou no braço dele com aquelas mãozinhas, assim, velhinha, pequenininha, enrugadinha, e virou para ele e falou assim, sabe de uma coisa, meu filho? Quem distribui água tem que ir muitas vezes na fonte. Quem distribui água tem que ir muitas vezes na fonte. Eu ouso dizer que cada um de nós que está aqui hoje somos pessoas que, de alguma maneira, em algum momento nas nossas vidas, vamos ser distribuidores de água. E aí, meu querido, minha querida, preste atenção nesses momentos, porque você não tem água em você mesmo. É preciso ir na fonte. Você busca a água na fonte e distribui a água que não é sua, mas é da fonte. Que você, no exercício da sua profissão, nesse trabalho que você tem feito para o seu desenvolvimento intelectual, cognitivo, profissional, você nunca perca a referência da fonte e dessa sua missão de levar a água da fonte para aquelas pessoas para quem você vai distribuir a água. Talvez esse seja um bom propósito e uma boa missão para que você também, né, possa ser um agente de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, indispensável à sadia qualidade de vida desta geração e das futuras gerações também. É o que eu desejo para você. É isso aí. Legal, Cláudio. Obrigado. Muitas reflexões aí. Palestra com os toques filosóficos, muito interessantes. Quem viu sua defesa de mestrado sabia que tinha isso, eu estava lá também, né? Aí eu queria mudar o layout aqui para o pessoal, se eles quiserem fazer alguma pergunta. Mas enquanto o pessoal está se aquecendo aí, você está com um tempinho ainda, Cláudio? Dá para a gente... Tá? Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para as pessoas que estão atuando na área ambiental, fora da área acadêmica, que é a que eu conheço, né, é a respeito do dia a dia, que muitas vezes você tocou isso em vários momentos, né? A gente tem uma visão, né, às vezes, idealizada sobre a
questão ambiental, né? E o dia a dia impõe, a realidade impõe as durezas que a gente não estava esperando, né? Então, por exemplo, no primeiro setor, né? Depois a gente passa para os outros, né? Da fiscalização. Se você apontar assim, se algum aluno, aluna, um dia for trabalhar, né, na área de fiscalização, e eu sei que alguns vão, né? Quando eu participei aqui do Copan, né, das reuniões do Copan do Sul de Minas, e toda vez que chegava algum recurso de multa, a gente via os funcionários do Copan extremamente capacitados, assim, era um orgulho ver o laudo que eles faziam, né, que eles preparavam a resposta aos recursos, que era uma coisa assim, super bem embasada, e eram todos eles, provavelmente, ex-alunos da UFLA, nossa, de Viçosa, né, eram muito jovens, mas era tudo muito bem embasado. Então, eles, alguns das alunas e alunos vão chegar nesse setor. E na fiscalização, qual que é a principal dificuldade? E aí eu emendo uma outra coisa, se eu puder contar alguns casos, né, porque tem, claro, essa visão muito punitiva da fiscalização, mas também tem uma percepção pública, principalmente dos grandes poluidores, ou das pessoas que cometeram crimes ambientais muito severos, tem essa noção da percepção pública que, no fim, eles, como têm um poder de contratar, eles têm os seus advogados, eles têm muito dinheiro para ficar entrando com recursos, e que, no fim, o meio ambiente é prejudicado porque eles nunca, entre aspas, assim, pagam por aquela poluição que eles cometeram. Né? Então, se pudesse juntar as duas respostas em uma, eu sei que você tem uns causos aí na manga, eu não sei o que é possível contar. Né? Eu digo que talvez assim essa pergunta ela se conecta mesmo, né? Ela tem essa conexão óbvia, né? Porque eu diria que a dificuldade da fiscalização é justamente ela se tornar efetiva, né? Ela cumprir esse papel que ela tem que cumprir. A dificuldade é essa. Dela fazer o que ela deve fazer. Só que você precisa realmente de entender o que ela está fazendo, né? Por exemplo, existe uma penalidade que é a penalidade de apreensão dos bens ambientais que são utilizados na infração, né? Se você fiscaliza e encontra, por exemplo, uma pessoa desmatando um local, você pode, como fiscal, apreender o trator, né, que está sendo utilizado ali no desmate, ou a serra, a motosserra que está sendo utilizada, as ferramentas, etc. Né? A grande questão é essa, por exemplo, por que você faz isso? Por que eu faço a apreensão desse bem? Então, eu pergunto isso pelo seguinte, porque você veja bem, vamos supor, eu fiscalizei uma área, uma pessoa está desmatando uma área de 1 hectare. Ela desmatou 1 hectare. A fiscalização ambiental chegou naquele local, na propriedade A. E lá na propriedade A, a fiscalização aplica uma multa pelo desmate de 1 hectare. E aí, assim, eu não lembro mais o valor, mas digamos que seja 300 unidades fiscais do estado de Minas Gerais, daria aí algo em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000, que seja. R$ 2.000, porque você desmatou 1 hectare de área. Aí, eu estou fazendo esse desmate com um trator. E aí eu apreendo esse trator. Aí, na propriedade vizinha, na propriedade B, está acontecendo o desmate também de 1 hectare. E eu vou lá e vou aplicar uma multa de 300 unidades fiscais do Estado, R$ 2.000, pelo desmate de 1 hectare. E essa área de 1 hectare estava sendo desmatada com uma motosserra. E eu vou apreender a motosserra. Então, no caso A, eu apliquei R$ 2.000 de multa e apreendi um trator. No caso B, eu apliquei uma multa de R$ 2.000 e apreendi uma motosserra. Aí você fala assim, qual que é o papel? Por que eu fiz a apreensão desse bem? A resposta comum e mais simples, que talvez tenha passado aí na sua cabeça agora. Você deve ter pensado assim, não, eu apreendo porque eu tiro do infrator a ferramenta que ele estava usando para cometer a infração ambiental.
Sim, é verdade. Você tirou, né, a ferramenta que ele estava utilizando. Nada obsta que ele possa utilizar outra ferramenta. Mas será que eu aprendi para isso? Aí alguém vai pensar assim: não, mas eu estou punindo essa pessoa. Tá, mas veja bem, no mesmo bioma, a Fazenda A, eu aplico 2.000 de multa, mais um trator, que vale R$ 100.000. Então dá 102.000 a multa aqui. Na Fazenda B, eu apreendo uma motosserra que vale R$ 1.000 e mais 2.000 de multa. Então, na mesma situação ambiental, no mesmo bioma, eu aplico uma multa de 102.000 nessa propriedade e aplico uma multa de R$ 3.000 nessa outra. Será que o objetivo da apreensão do bem é fazer com que eu aplique sobre esta pessoa uma sanção? Ah, Cláudio, mas a pessoa que estava desmatando com um trator, ela desmataria uma área muito maior. A pessoa que desmata com uma motosserra vai desmatar uma área menor. É verdade? É verdade. Mas tem um caráter punitivo ou não tem? E aí a pergunta que se faz é essa: por que eu aprendi esse bem? Se não é para eu atingir o bolso do empreendedor, se não é porque houve um dano significativo, porque não houve, nos dois casos o dano é exatamente o mesmo, por que eu fiz essa apreensão desse bem? Né? Por que existe essa modalidade chamada apreensão de bens? Ela retira do infrator o instrumento da infração? Retira, mas ela só cumpre o papel se houver a possibilidade da devolução desse bem ao infrator. Tudo bem. Se ele é um infrator contumaz, se ele é um infrator que não está nem um pouco interessado em fazer a supressão de vegetação da maneira como a lei determina que ela seja feita, o trator vai ser apreendido em definitivo. Ele não irá retornar a esse infrator. Esse bem permanecerá do Estado, servirá à unidade de conservação, servirá para a construção de aceiros, para a proteção contra os incêndios florestais. Mas se esta pessoa que está ali entender que realmente o órgão ambiental o alcança quando ele desmata irregularmente, porque o mecanismo de fiscalização foi aprimorado e tem satélites, os satélites estão passando com qualidade excepcional de imagens e produzindo informação, né, cada vez mais rápido a respeito das modificações, né, na cobertura da vegetação. Então, ele percebe assim: não dá para ser dessa maneira. Eu vou me estruturar melhor, eu vou pedir ao órgão ambiental, eu vou fazer o meu licenciamento, eu vou fazer uma compensação por esse desmate ilegal, e ele retorna à atividade. Assim terá cumprido o seu papel, né? Porque eu apliquei uma sanção num determinado momento, mas qual era o meu objetivo? Não era simplesmente fazer doer no bolso. Ok, doeu, né? Teve que doer, faz parte. Mas qual é o objetivo que está por trás disso? Está por trás disso a regularização ambiental. E uma vez que essa regularização ambiental ela é obtida, a apreensão do instrumento da fiscalização também cumpriu o seu papel. Por que eu falo isso, professor Rogério? Existiam salas e salas em Minas Gerais, em áreas, em lugares específicos, com uma série de instrumentos que foram apreendidos em fiscalização ambiental. E desde enxada, martelo, foice, passando por motosserra, vara de pescar, tarrafa, rede, anzol, linha, mas para outras coisas, por exemplo, trator, madeira, carvão. E se o processo ambiental que apreendeu esses bens não estava sendo julgado, a apreensão
realizada somente trazia esse material para dentro do Estado e nada acontecia. Ah, tá bom, o infrator perdeu até ele arrecadar recursos e juntar de novo e comprar um outro trator, comprar uma outra motosserra e continuar poluindo, e continuar causando, né, lesão ao meio ambiente, continuar não buscando a regularização da sua atividade, né? Não tem sentido, não tem sentido. Cumpre um papel muito imediatista, né? Então, o desafio da fiscalização é justamente esse, ela entender qual é o papel que ela representa, o que que ela significa, o que que ela faz. Qual é o papel da fiscalização? É a regularização. Eu não estou falando de licenciamento, estou falando de regularização. O papel da fiscalização é a gente ter a certeza de que, em parte, o desmatamento não pode ser chamado de desmatamento, ele é supressão de vegetação. E existem mecanismos que, em determinadas circunstâncias e em determinados lugares, a supressão de vegetação é autorizada, está autorizada. A vegetação é um recurso natural renovável. É possível administrar esse aspecto da renovação. É só a gente não ser ganancioso o suficiente para não impor um ritmo de desmatamento superior à nossa capacidade de recuperar, de regenerar, né? Mas, enfim, se a fiscalização descobre o papel que ela tem, ela sai dessa pegada da multa, tinha gente que falava que chegava no fim do ano, a gente multava mais, porque tinha que pagar o 13º salário. Isso era muito comum, isso é um senso comum que existe, né? A gente precisa sair desse lugar comum na fiscalização. Esse é o grande desafio. Então, se você vai para essa pauta, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: é um território muito difícil, porque ele exige, em determinadas circunstâncias, uma presença forte do Estado, realmente, né? E aí eu estou falando, assim, de pautas dificílimas que, por exemplo, o ICMBio tem enfrentado nesse momento da história, né, da sua história, enquanto instituição, de uma série de dificuldades para exercer o papel que tem, por causa das circunstâncias políticas, né, que a gente está vivendo ultimamente, né? Os órgãos ambientais federais estão passando por momentos muito difíceis, muito complicados, né? Eu sei que isso é necessário, essa fiscalização ostensiva ela é necessária em muitos lugares. Uma coisa, Rogério, que o pessoal me pediu como subsecretário foi que eu pudesse lutar junto com eles pelo armamento para o fiscal ambiental. Minas Gerais, a polícia ambiental tem arma, lógico, não, óbvio, pelo exercício da atividade de polícia, mas o fiscal ambiental de Minas Gerais não tem arma. E uma das coisas que me foi pedida, eu quero arma e tudo mais. Eu falei, gente, minha passagem aqui é curta, então vocês dão um tempo aí com essa pauta que eu não vou conseguir levar essa pauta do armamento para frente. Não tem jeito. Eu não consigo fazer isso. Mas, né, assim, a arma principal, né, a arma de que é de uma fiscalização que faz aquilo que se espera dela, dessa aí eu estou com vocês, eu vou tentar trabalhar por isso, né? No fim das contas, eu acho que é equilíbrio, né? Quem vai para essa pauta ambiental tem que perceber isso. Precisa de equilíbrio, precisa para enfrentar as dificuldades da fiscalização, de aprender o significado que ela tem, né? E perceber que ela é um instrumento poderosíssimo também. Ela também tem um papel muito importante, mas ela não pode perder o seu significado ou pretender ser significada tão somente pela aplicação da penalidade. A penalidade é um instrumento, né? A fiscalização é instrumento da política e a penalidade é instrumento da fiscalização. Ela não é o objetivo da fiscalização. Então, entender
que a penalização é instrumento e que cada pena cumpre uma finalidade específica, é a ferramenta certa para a infração certa, né? Não dá para você usar o martelo para pregar o prego na parede, assim, dá. O martelo é o certo. Se você pegar uma garrafa PET e tentar pregar o prego na parede, pode pregar o prego? Pode, mas você está usando a ferramenta errada. Pode estragar, pode não dar certo, pode não funcionar, né? Então, é a ferramenta certa para a finalidade certa. Pena é ferramenta da fiscalização. Fiscalização é ferramenta da política ambiental. Então, esse entendimento resolve as coisas, né? Ou faz as coisas caminharem por outros cenários, por outros caminhos, né? Vai me cortando aí, professor, que eu converso muito. Não, vou comentando aqui rapidinho, se o pessoal tiver alguma pergunta. Tem a questão da dosimetria também, né? Claro, eu sempre penso nisso, né? Muitas vezes, assim, quem está de fora, né, vê a percepção de que, às vezes, o Zé das Couve é multado, tem, sei lá, uma grande mineradora que faz ou para pegar um outro exemplo, um grande poluidor, não consegue, acaba não tendo uma proporcionalidade, né? Mas, pessoal, se tem alguma questão aí, eu também vou perguntando, assim, dúvida eu tenho, eu conheço o Cláudio há bastante tempo já. O pessoal está caladinho. Tá quietinho. Já estão já desacelerando para o Natal. Eu estou, pelo menos, né? Das unidades Estamos, de né? conservação, Cláudio, eu também participo do Conselho Consultivo, já faz muitos anos de unidade de conservação, estou no Conselho Consultivo lá de Nova Baden, agora estou no da Serra da Boa Esperança também, né? Então a gente acompanha o dia a dia das unidades de conservação. E temos isso, eu posso até dar nomes, né? Temos ex-alunos que são gestores de unidades de conservação, né? Vários, né? Ou estão em cargos dentro do IEF, dentro da estrutura das unidades de conservação. Tivemos o Fábio, né, que foi gestor do Parque de Boa Esperança. Eu tive uma aluna, a Daiane, que também está dentro do IEF, na região ali de Arcos. Enfim, a gente tem as alunos municipais, alguém essa da unidade de observação, o que você teria para comentar, o que teria que buscar, quais são as dificuldades, tirando falta de verba, né? Todos têm falta de verba, né? Isso é crônico, né? Não tem como resolver, né? Falta de verba e falta de funcionário. Eu acho que o grande desafio da unidade de conservação é a regularização fundiária. Nesse sentido, eu vou aderir aí à posição do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, de que, de fato, o grande desafio da unidade de conservação é a regularização fundiária. As unidades de conservação, elas em Minas Gerais, elas têm duas características. Assim, primeiro é o seguinte, elas são reativas da exploração mineral ou da atividade econômica. A região do estado que mais tem unidades de conservação, ou que tem um percentual maior, por exemplo, no estado de Minas, você tem 4% do território é a unidade de conservação, em Minas Gerais. Mas na região do estado onde concentra a maior quantidade de áreas protegidas, e aí eu somaria não somente as unidades estaduais, mas federais, as RPPNs, né, que são reservas particulares, as áreas de servidão estabelecidas, servidão ambiental, as APPs e as reservas legais, a área mais protegida do estado de Minas Gerais é o quadrilátero ferrífero. 22% do território do quadrilátero ferrífero é uma área protegida, seja estadual, seja municipal, federal, particular, APP, reserva legal, o que quer que seja, né? Tem um grau de proteção específico conferido pela legislação. Então, assim, é um lugar onde eu tenho maior quantidade de unidades de conservação. No entorno aqui de Belo Horizonte, de lá de Belo Horizonte, 100 quilômetros no entorno de Belo Horizonte, tem mais de 30 unidades de conservação, federais, estaduais, municipais. Você tem uma outra concentração de unidades de conservação no norte de Minas, extremo norte de Minas.
né? 13 unidades de conservação, 13 parques, 8 deles foram criados como medida compensatória do projeto Jaíba, né? Que é esse projeto de irrigação lá no norte de Minas, com utilização de água do Rio São Francisco. O projeto Jaíba implantou 8 unidades de conservação, né? Você falou aí, por exemplo, do Peruaçu, né, que é uma região que você rodou por ali. O Peruaçu forma um mosaico natural, né? O estado tem 3 unidades de conservação, 3 parques estaduais que despedem o Rio São Francisco de Minas Gerais, né? Você tem a Mata Seca, de um lado, você tem como é que chama o outro parque? O Parque do Verde Grande, Mata Seca, Verde Grande. Tem um outro parque, eles se conectam, inclusive, com uma APA, né? O Rio São Francisco está passando aqui, você tem a Mata Seca do lado de cá, você tem o Verde Grande, que é justamente essa chegada do Rio Verde no Rio São Francisco. Dali para frente é Bahia, já, né? Minas Gerais se despede do Rio São Francisco com 3 unidades de conservação de proteção integral, 3 parques que praticamente estão conectados ali nessa mesma região. Agora, muitos desses parques foram criados, eu falo assim, foram criados de helicóptero. O pessoal não foi para o território, não desceu ao território. E aí deixou de fora algumas áreas que poderiam estar dentro e deixou dentro algumas áreas que talvez tivesse que se pensar numa outra estrutura, né? Ao mesmo tempo que você tem 3 unidades de conservação, você tem a maior quantidade também de comunidades tradicionais, né? Naquela região, quilombolas e tudo mais, que tem uma relação com esse território histórica, né? De 300 anos, 200, 300 anos de permanência dentro do território, e que, se você observar bem, qual é o dano ambiental que essas comunidades tradicionais trazem, né? Em contraposição, por exemplo, a uma exploração mineral numa determinada área. Mas a unidade de conservação de proteção integral, quando você olha, por exemplo, para a legislação, a Lei 9985 diz que essas comunidades tradicionais no interior de unidade de conservação de proteção integral têm que ser retiradas desse território. A permanência deles dentro desse território é uma permanência transitória, na literalidade da Lei 9985, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Será? Né? Então, o desafio para a unidade de conservação é a regularização fundiária. E você tem que fazer uma regularização cirúrgica, porque Minas Gerais tem 32% do seu território de unidades de conservação, de proteção integral, que a propriedade já deveria ser do Estado, nas mãos do Estado. Então, você tem 68% do território ainda não regularizado. Isso equivale a 650 mil hectares, aproximadamente, de regularização fundiária que já deveria ter sido feita e não foi feita nas unidades de conservação. Ora, imagine que você vai gastar aí R$ 5.000 para fazer a regularização fundiária, considerando que a terra lá no norte de Minas vale aqui, né, no norte de Minas vale R$ 700 mil o hectare, e lá no sul de Minas, no Parque, né, da Boa Esperança, essa terra vale 40, 50 mil reais o hectare, porque são terras de cafeicultura, etc. Então, assim, quanto custa isso para o Estado? Eu estou falando de algo de bilhões de reais para ser regularizado. O Estado não tem esse recurso, ele não está disponível. E é um grande desafio. Nós tivemos um caso, professor Rogério, de um cafeicultor que foi multado dentro do Parque do Boa Esperança. Uma das experiências mais difíceis que eu enfrentei nesse período que eu estive à frente das unidades. Um cafeicultor foi multado dentro do Parque do Boa Esperança porque ele resolveu fazer uma mudança no plantio dele lá e ampliou uma área, alguma coisa desse tipo, da pequena plantação de café que ele tinha lá dentro.
a Polícia Ambiental chega e autua, né, por a infração ambiental de desmatar no interior de uma unidade de conservação de proteção integral. E a multa tem a parte administrativa, e nesse caso, como é crime ambiental, tem a parte criminal, né? Então, a multa foi para o Ministério Público. E o Ministério Público, então, recebe lá seu João, vamos chamá-lo assim, né? Criminoso ambiental, né? Que ele tem que fazer uma denúncia. E o Ministério Público escreveu o seguinte: eu vou arquivar o processo, porque o Parque Estadual da Boa Esperança foi criado em 1900 e alguma coisa, tinha 12 anos de criação da unidade de conservação, e seu João não tinha ainda sido indenizado, portanto, estava desenvolvendo uma atividade econômica numa terra que, em tese, já deveria ser do Estado, não era dele mais, mas quer a presença do Estado para retirar o seu João dali, né? Foi terrível, e arquivou o processo criminal. É quase como se ele estivesse dizendo, não escreveu isso, mas é quase como se ele estivesse dizendo assim: quem é o criminoso nessa história, né? Quem está cometendo esse crime? Seu João ou Cláudio, que é gestor das unidades de conservação e não consegue, na gestão desse território, retirar seu João de lá e indenizá-lo, né, pela presença nesse território. Então, isso é muito difícil. Por isso que você tem que ser cirúrgico. Se você não tem o dinheiro todo, a grande dificuldade é como é que você vai escolher as áreas que vão passar pela regularização fundiária, né? Como escolher essas áreas? Eu tenho algum recurso. Porque, veja, eu tenho uma unidade, ela é de proteção integral. Eu tenho gado que está pisoteando dentro da unidade. A propriedade A pode ser uma propriedade onde os aspectos ambientais não são tão relevantes assim, e eu tenho uma outra propriedade que a área é mais sensível, então eu tenho que evitar o pisoteio naquela área. Então, se eu não tenho dinheiro para fazer a propriedade A e a propriedade B, eu vou ter que escolher essa de cá, porque essa daqui está causando, neste momento, um impacto ambiental maior, né? Então, você olha para o aspecto social, tem uma atividade econômica que está ali, as duas são criação de gado, bovinocultura, mas aqui ela tem um significado ambiental, aqui ela tem outro significado, aqui é uma grande empresa, aqui é uma pequena empresa, aqui é uma atividade de subsistência, de sobrevivência, aqui ela é uma atividade empresarial, comercial. Então, fazer um filtro aí desse passivo gigantesco da regularização fundiária, e à medida que o dinheiro for entrando, através dos mecanismos também, não somente do orçamento público, mas da compensação ambiental, né, do artigo 36 da lei do SNUC, das medidas compensatórias dos empreendimentos, e buscando gradativamente essa regularização fundiária. Esse é o grande desafio brasileiro atual nas unidades de conservação. As pessoas que nos antecederam nessa política ambiental foram muito felizes em criar esses espaços. O desafio agora é um desafio de gestão. É o Estado de Minas Gerais olhar para esse patrimônio maravilhoso que tem nas mãos, que são essas unidades de conservação, e perceber assim, o quão rico isso é, e o quanto a sociedade precisa disso, né? E aí, assim, gradativamente, e ganhando esses espaços e trazendo esses espaços para a gestão pública, diminuindo essa defasagem gigantesca que existe na regularização fundiária das unidades de conservação. Nas unidades de conservação, regularização fundiária, regularização fundiária. Tudo que a gente puder voltar a atenção para isso, né, a gente vai estar cuidando desse patrimônio de uma forma mais adequada. Tem outras demandas, como você falou, falta gente, falta veículo, falta estrutura para o pesquisador, nem todas as unidades têm espaços, né, que abrigam os pesquisadores, umas têm, outras não. Tem muita coisa aí, mas a pauta da regularização fundiária é inigualável, do meu ponto de vista. É o grande desafio que nós temos pela frente, é fazer a regularização fundiária das nossas unidades de conservação.
Beleza, imaginei que fosse por aí mesmo, né? Tem os problemas pontuais, né? E sim, Minas Gerais, assim, eu até diria que é bastante, né? Tem 32%. Imagina nas unidades de conservação amazônica, que são na casa de milhões de hectares, né? E tem muita terra devoluta, Gigantescas. é uma bagunça, né? Tem os cartórios, É, tem múltiplos proprietários, grileiro, tem uns lugares que o buraco é mais é. embaixo ainda. Se o pessoal ainda não criou coragem para nem escrever no chat, eu vou emendar uma última pergunta antes de liberar o Cláudio, que é a mesma pergunta para a área do licenciamento, né? Porque eu imagino assim, que algumas habilidades que a gente tem de conversar com uma pessoa para dar uma má notícia, né, que tem na fiscalização, né, no licenciamento seja parecido, né? Porque eu pessoalmente tenho duas críticas ao processo de licenciamento como um todo. Uma é cultural, né, que o empresário brasileiro ele encara a licenciamento como uma coisa aborrecida que ele tem que passar, mas que ele vai ter a licença no final, né? E às vezes o resultado do licenciamento é duplo, né? Não é garantido, né? Como licença de carro, né? Você pode obter a sua carteira de motorista ou não, né? Ou você pode obter sua licença ambiental ou não, mas uma parte do empresariado enxerga que ele tem que ter, né? Que é só uma amolação. Né? E a outra crítica que eu faço ao processo eu nunca achei muito interessante essa história do próprio empreendedor ter que contratar a equipe que vai fazer o estudo de impacto ambiental. Eu acho que isso cria um vínculo perigoso, né, dado o nosso histórico de querer facilitar as coisas. Mas então, assim, que perrengues que vocês enfrentam aí na área de licenciamento, sabendo que os grandes empresários têm acesso principalmente do Poder Legislativo, e provavelmente vocês sofrem pressão. Então, como que uma pessoa se preparar para a vida como ela é? Acho que essa é a última pergunta para te liberar aí, Cláudio, na parte do licenciamento. Tá. O licenciamento, eu falei assim, eu acho que das 3 pautas que eu estive até agora, a mais difícil é realmente o licenciamento, né? De fato, existe uma questão cultural mesmo associada ao licenciamento, né? Como se o licenciamento fosse uma garantia. Se você for pensar bem, a natureza jurídica da licença ambiental é muito mais autorização do que licença, né? Primeiro, porque ela não assegura direitos, né? O fato de você ter uma licença ambiental não significa que você adquiriu um direito de degradar, né? Esse direito pode ser revisto, né? Essa autorização dada pode ser revista a qualquer momento, se o desenvolvimento tecnológico, científico apontar que determinada atividade deve ser descontinuada em benefício de toda a coletividade, não importa se você tem mas eu tenho uma licença que ainda vale 5 anos. Não, ela encerra agora, né? Então ela tem uma característica muito mais de autorização do que de licença. O órgão ambiental, muitas vezes, ele é lido pelas licenças que emite, sabe, professor Rogério? Eu falei isso, eu falei assim, não, eu não admito isso. Quantas licenças ambientais você emitiu no ano de 2021? Não. Quantos processos administrativos de licenciamento ambiental eu concluí? Eu concluí. Né? Eu emiti X licenças? Emiti, mas eu indeferi alguns processos, eu arquivei processos por desídia, né, do empreendimento, que deixou de fornecer ao órgão ambiental, né, as respostas que foram exigidas, né? Existe, às vezes, uma cultura da notificação, né? O empreendedor, ele apresenta um projeto ambiental incompleto, aí o órgão ambiental analisa, notifica. Aí ele apresenta, faltando, o órgão ambiental analisa de novo, torna a notificar. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, que os processos vão indo e vindo em reanálises constantes. Né? A gente, lá em Goiás, a gente acabou com isso. Publicamos lá uma instrução normativa dizendo assim, olha, o órgão ambiental vai te notificar uma vez, excepcionalmente, eu notifico mais uma, mas excepcionalmente, e se você não me responde no prazo fixado pelo órgão ambiental, você dá uma resposta incompleta, indeferimento do processo. Indefira o arquivo. Você pode entrar de novo? Pode entrar de novo, mas está arquivado aquele processo administrativo. Para você parar com essa cultura de análises, reanálises, 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 e de informação incompleta sendo fornecida.
e onerando a estrutura administrativa, né, do Estado. Então, isso às vezes é uma cultura mesmo, que precisa de ser encerrada, né, precisa de ser resolvida. Agora, sobre essa outra questão, né, dessa crítica que você fez, assim, sei lá, tipo, a raposa cuidando do galinheiro, né? Eu penso de uma maneira diferente. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto assim que a legislação está lá no Congresso Nacional, fala de licenças de adesão e compromisso, né? E essa é uma grande crítica que se faz a essa nova lei do licenciamento, aquelas licenças que saem automaticamente, né? Que o empreendedor entra e são declaratórias, ela chega no órgão ambiental, promove uma declaração e vai embora com a sua licença. O que eu tenho percebido é isso, assim, sabe quando você tem filhos, né? E até uma certa idade você cuida do seu filho e você provê o seu filho de tudo aquilo que ele precisa. Então, você compra a alimentação dele, você paga a escola, compra a roupa e tudo. E à medida que o seu filho vai crescendo, você começa a dar para ele uma certa independência financeira, ele começa a ter uma mesadinha, um dinheiro ali que ele pode juntar, que ele pode fazer alguma coisa, e assim, gradativamente, ele vai ganhando maturidade. E nesse processo de amadurecimento, vai sendo dada a ele mais responsabilidades. Eu acho que o licenciamento ambiental no Brasil ele está passando por um processo de amadurecimento, onde mais responsabilidade está sendo dada ao empreendedor que está passando pelo processo, que passa pelo processo do licenciamento, que interage com essa pauta ambiental. O Estado ele não dá conta de determinadas pautas, professor Rogério. Por exemplo, se eu olho o setor mineral, que a gente falou dele dentro do licenciamento, é o meu maior passivo. Então, se eu tenho lá 2.500 processos no passivo, 1.100 processos são da mineração, da atividade minerária, que vai desde grandes empreendimentos minerários. Eu diria que desses 1.100 processos, 100 processos são dessas grandes atividades, de grandes mineradoras, né? Não preciso citar nomes aqui no ambiente acadêmico, mas são todas essas grandes aí que a gente conhece, que estão, né, na mídia constantemente, e 1.000 outras atividades, assim, da pessoa que faz uma extração de areia e cascalho na beira de um córrego ou num determinado monte, uma extração a seco, etc., de 1.000 metros quadrados. Então, eu assino uma licença ambiental, essa é uma atividade que eu faço no meu dia a dia, das mais difíceis, né, porque sou eu quem assino a licença. Então, o técnico faz a análise, o gerente faz uma revisão, depois vem para mim para eu assinar a licença. Eu falo, meu Deus, o que eu estou assinando aqui, né? É a hora mais difícil do meu trabalho, essa hora de assinar a licença. E eu assino a licença de uma grande mineradora, como assino também uma licença de 1.000 metros quadrados de extração de areia em algum lugar no interior do estado, né? E qual é a possibilidade do braço do Estado alcançar esse tipo de empreendimento com alguma efetividade, né? Esse licenciamento tem uma característica muito mais local e muito mais afeito ao órgão municipal do que ao órgão do Estado. Mas o Estado levanta o seu braço e tenta alcançar essas atividades também no seu processo. O que tem acontecido? O Estado tem percebido assim, olha, não dá conta. Mesmo que você não dá conta. O Estado não tem uma estrutura suficiente para chegar nesse nível. Então, o que ele está fazendo? Ele está conferindo mais autonomia para esse empreendedor. E ao invés de eu ficar no escritório cheio de papéis e de processos, e o analista ambiental ser um analista de escritório, o que eu estou fazendo? Eu estou criando mecanismos que, de certa forma, otimizam a atividade administrativa do licenciamento, e essa disponibilidade da minha força de trabalho passa a atuar não mais na instância da concessão da licença, mas na atividade do pós-licença. Por isso eu acredito assim que a grande atividade do licenciamento que crescerá nos próximos anos será a atividade do pós-licença. Então, se você coloca a tecnologia disponível,
o conhecimento científico, a inteligência artificial no licenciamento ambiental para a análise dos processos. À medida que as informações vão sendo dadas pelo empreendedor no licenciamento, estas informações vão sendo cruzadas com a base de dados que o Estado possui sobre aquele território, sobre aquela região, as imagens de satélites, os documentos que ele tem, os estudos que já foram feitos ali, e ele cruza essas informações e decide o licenciamento de uma maneira mais célere, mais rápida. Então, um licenciamento que eu gastava 450 dias, 500 dias, 700 dias em média, eu passo a emitir essas licenças ou concluir esses processos de licenciamento, emitindo a licença ou não, em prazos muito menores. E eu desloco essa capacidade operacional técnica do órgão para o pós-licença, e vou atuar lá na frente, não dentro do escritório, mas fora do escritório, onde as coisas acontecem. Eu não sei definir, neste momento, se isso é bom ou se isso é ruim. Você pode me escutar agora e falar, Cláudio, eu não acho isso bom. Ok. Cláudio, eu achei essa ideia interessante. Ok. O que eu estou dizendo para você aqui agora, e para provocar mesmo a sua reflexão, você que está me ouvindo agora, ok em relação à sua posição, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: nós estamos caminhando nessa direção. Nós estamos caminhando nessa direção. A atividade do licenciamento, ela tem sido racionalizada dentro dos órgãos ambientais, uns estados mais do que outros, e aí eu destaco o que Goiás está fazendo, porque Goiás está fazendo uma revolução Goiás em relação ao licenciamento ambiental, incorporando as melhores metodologias, incorporando a inteligência artificial na análise dos processos de licenciamento, trazendo esse conhecimento do EIA para a tomada de decisões, e os processos de atividades que eu já conheço muito, por exemplo, um posto de combustível que é licenciado, eu conheço o posto de combustível, e eu começo a ter a informação do licenciamento desse posto dentro do território, porque aí tem diferentes lugares no território onde esse posto pode se implantar, né? Eu começo a ter um saber ali que vai me ajudar a tomar decisões mais rápido. Então, se eu licenciava um posto com 450 dias, eu licencio um posto de combustível agora em 45 dias. Aí você fala, mas você deixou passar. Olha, muita coisa não passa pela própria inteligência artificial aplicada ao licenciamento ambiental. E aquilo que vai passar, por alguma razão, que vai passar por essa malha fina do conhecimento que o Estado detém a respeito dessa atividade e do território, eu alcanço esse processo no pós-licença. Então, é um fato. O pós-licença, a atividade que vai acontecer, a atuação do Estado após a emissão das licenças, ganhará nos próximos anos, terá um crescimento e uma repercussão muito maior do que a atividade do licenciamento propriamente dita. Então, quanto mais ferramentas eu colocar de inteligência artificial, de análise de processos, de otimização administrativa, reduzindo esse impacto que o passivo ambiental causa, otimizando a decisão do processo administrativo do licenciamento, tanto mais eu vou ampliando essa minha capacidade de atuar nos empreendimentos no pós-licença, e assim eu vou mudando o foco da atividade do órgão estatal para essa atividade posterior. É um processo de amadurecimento, sabe, professor Rogério? Assim, nós estamos passando por isso. O licenciamento ambiental está passando por isso. Queiram as pessoas ou não, esse será um ponto muito forte dos próximos anos, né? O pós-licença ambiental passa a ter um caráter bastante interessante. E esse empreendedor a quem é dada essa oportunidade de amadurecimento, de percepção de que ele tem um papel ali a cumprir, que o empreendimento dele tem uma responsabilidade também, né, social, econômica e ambiental também, ele também não dá saltos, né?
os empreendimentos também não dão... A cultura não dá saltos, né? A cultura, ela ocorre gradativamente, né? Um passo de cada vez, né? A gente vai galgando aí outros espaços do papel que eu represento enquanto Estado, do papel que o empreendedor representa, e de cada um de nós nesse contexto, né? Não dá saltos, não dá saltos. Mas está caminhando nessa direção, pelo menos assim que eu enxergo. Nosso Deus, falamos Legal, demais. Cláudio. Não, a gente já está aqui batendo até no nosso teto aqui da duração, já aproveitamos demais o seu tempo, até vou parar a gravação aqui. Mas antes disso, queria agradecer muito, muito mesmo por todo o seu tempo, a disponibilidade. É uma experiência que você tem única, né? De você ter passado por tantas áreas aí. Esperamos que um dia você seja secretário do Meio Ambiente de algum dos estados, vamos torcer, né? Aí seria, a gente pode dizer, temos um ex-aluno secretário, aí seria ótimo. Mas queria te agradecer muito, Cláudio. Vou parar a gravação aqui e deixar para as A suas gente, a considerações gente finais. pode, a gente pode desejar o mal para as pessoas assim, né? Não tem problema. Natal é isso mesmo, né? Tá bom. Faz parte, né? Obrigadão, viu, Cláudio? Eu vou